Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Estamos no capítulo 3, a dialogicidade, essência da educação como prática da liberdade. Item, educação dialógica e diálogo. Não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e às pessoas. Não é possível a pronúncia do mundo, que é um ato de criação e recriação, se não há amor que a infunda. Sendo o fundamento do diálogo, o amor é também diálogo. Daí que seja essencialmente tarefa de sujeitos e que não possa verificar-se na relação de dominação. Nesta, o que há é patologia de amor, sadismo em quem domina, masoquismo nos dominados. Amor não. Porque é um ato de coragem, nunca de medo. O amor é compromisso com as pessoas. Onde quer que estejam estas oprimidas, o ato de amor está em comprometer-se com sua causa. A causa de libertação. Mas este compromisso, porque é amoroso, é dialógico. Como ato de valentia, não pode ser piegas. Como ato de liberdade, não pode ser pretexto para a manipulação, senão gerador de outros atos de liberdade. A não ser assim, não é amor. Somente com a supressão da situação opressora é possível restaurar o amor que nela estava proibido. Se não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo as pessoas, não me é possível o diálogo. Não há, por outro lado, diálogo se não há humildade. A pronúncia do mundo com que as pessoas o recriam permanentemente não pode ser um ato arrogante. O diálogo como encontro das pessoas para a tarefa comum de saber agir se rompe se seus polos ou um deles perdem a humildade. Como posso dialogar se alieno a ignorância, isto é, se a vejo sempre no outro, nunca em mim? Como posso dialogar se me admito como uma pessoa diferente, virtuosa por herança diante das outras, meras isto, em quem não reconheço outras eu? Como posso dialogar se me sinto participante de um gueto de pessoas puras, donas da verdade e do saber, para quem todos os que estão fora são essa gente, ou nativos inferiores? Como posso dialogar se parto de que a pronúncia do mundo é tarefa de pessoas seletas e que a presença das massas na história é sinal de sua deterioração que devo evitar? Como posso dialogar se me fecho à contribuição das outras pessoas que jamais reconheço e até me sinto ofendida com ela? Como posso dialogar se temo a superação e se só em pensar nela sofro e definho? A autossuficiência é incompatível com o diálogo. Os homens que não têm humildade ou a perdem não podem aproximar-se do povo. Não podem ser seus companheiros de pronúncia do mundo. Se alguém não é capaz de sentir-se e saber-se tão pessoa quanto as outras pessoas, é que lhe falta ainda muito a caminhar para chegar ao lugar de encontro com elas. Neste lugar de encontro não há ignorantes absolutos nem sábios absolutos. Há pessoas que em comunhão buscam saber mais. Não há também diálogo se não há uma intensa fé nas pessoas, fé no seu poder de fazer e de refazer, de criar e recriar, fé na sua vocação de ser mais, que não é privilégio de alguns eleitos, mas direito das pessoas todas. A fé nas pessoas é um dado a priori do diálogo. Por isto existe antes mesmo de que ele se instale. O homem dialógico tem fé nos homens antes de encontrar-se frente a frente com eles. Como eu já disse, né, gente? Esse texto aqui é antigo. O homem no coletivo é o homem, então vamos colocar diferente aqui. A pessoa dialógica tem fé nas pessoas antes de encontrar-se frente a frente com elas. Esta, contudo, não é uma ingênua fé. A pessoa dialógica, que é crítica,
Sabe que se o poder de fazer, de criar, de transformar é um poder das pessoas, sabe também que podem elas, em situação concreta, alienadas, ter este poder prejudicado. Esta possibilidade, porém, em lugar de matar na pessoa dialógica a sua fé nas pessoas, aparece a ela, pelo contrário, como um desafio ao qual tem que responder. Está convencida de que este poder de fazer e transformar, mesmo que negado em situações concretas, tende a renascer, pode constituir-se, não gratuitamente, mas na e pela luta por sua libertação. Com a instalação do trabalho não mais escravo, mas livre, que dá a alegria de viver. Sem esta fé nas pessoas, o diálogo é uma farsa. Transforma-se, na melhor das hipóteses, em manipulação adocicadamente paternalista. Ao fundar-se no amor, na humildade, na fé nas pessoas, o diálogo se faz uma relação horizontal, em que a confiança de um polo no outro é consequência óbvia. Seria uma contradição se amoroso, humilde e cheio de fé, o diálogo não provocasse este clima de confiança entre seus sujeitos. Por isto, inexiste esta confiança na antidialogicidade da concepção bancária da educação. Se a fé nas pessoas é um dado a priori do diálogo, a confiança se instaura com ele. A confiança vai fazendo os sujeitos dialógicos cada vez mais companheiros na pronúncia do mundo. Se falha esta confiança, é que falharam as condições discutidas anteriormente. Um falso amor, uma falsa humildade, uma debilitada fé nas pessoas não podem gerar confiança. A confiança implica o testemunho que um sujeito dá aos outros nas suas reais e concretas intenções. Não pode existir se a palavra descaracterizada não coincide com os atos. Dizer uma coisa e fazer outra, não levando a palavra a sério, não pode ser estímulo à confiança. Falar, por exemplo, em democracia e silenciar o povo é uma farsa. Falar em humanismo e negar os homens é uma mentira. Não existe tampouco diálogo sem esperança. A esperança está na própria essência da imperfeição das pessoas, levando-as a uma eterna busca. Uma tal busca, como já vimos, não se faz no isolamento, mas na comunicação entre as pessoas, o que é impraticável numa situação de agressão. O desespero é uma espécie de silêncio, de recusa do mundo, de fuga. No entanto, a desumanização que resulta da ordem injusta não deveria ser uma razão da perda da esperança, mas ao contrário, uma razão de desejar ainda mais e de procurar sem descanso restaurar a humanidade esmagada pela injustiça. Não é, porém, a esperança um cruzar de braços e esperar. Movo-me na esperança enquanto luto, e se luto com a esperança, espero. Se o diálogo é o encontro das pessoas para ser mais, não pode fazer-se na desesperança. Se os sujeitos do diálogo nada esperam do seu que fazer, já não pode haver diálogo. O seu encontro é vazio e estéril, é burocrático e fastidioso. Finalmente, não há o diálogo verdadeiro se não há nos seus sujeitos um pensar verdadeiro, pensar crítico. Pensar que, não aceitando a dicotomia mundo-pessoas, reconhece entre elas uma inquebrantável solidariedade. Este é um pensar que percebe a realidade como processo, que capta em constante devenir e não como algo estático. Não se dicotomiza a si mesmo na ação, banha-se permanentemente de temporalidade, cujos riscos não teme. Opõe-se ao pensar ingênuo, que vê o tempo histérico como um peso, como uma estratificação das aquisições e experiências do passado, de que resulta dever ser o presente algo normalizado e bem comportado. Para o pensar ingênuo, o importante é a acomodação a este hoje normalizado. Para o crítico, a transformação permanente da realidade para a permanente humanização das pessoas. Para o pensar crítico, diria Pierre Furter,
A meta não será mais eliminar os riscos da temporalidade, agarrando-se ao espaço garantido, mas temporalizar o espaço. O universo não se revela a mim, como ainda diz Furter, no espaço, impondo-me uma presença maciça a que só posso me adaptar, mas como um campo, um domínio que vai tomando forma na medida de minha ação. Para o pensar ingênuo, a meta é agarrar-se a este espaço garantido, ajustando-se a ele e negando a temporalidade, negar-se a si mesmo. Somente o diálogo que implica um pensar crítico é capaz também de gerá-lo. Sem ele não há comunicação e sem esta não há verdadeira educação. Aqui, operando a superação da contradição educador-educandos, se instaura como situação gnosiológica, em que os sujeitos incidem seu ato cognoscente sobre o objeto cognoscível que os mediatiza. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, com seus colegas de trabalho e etc. Olha a playlist para você ler o livro completamente. Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire. É uma honra ler Paulo Freire. Tchau.